Olá a todos, esse é um curso de infecção pelo VIH que eu vou promover aqui no meu canal do YouTube. É um curso básico, né, e reflete um pouco a minha experiência de quase 30 anos a lidar com esse vírus, né, com as pessoas que têm a infecção pelo VIH. E também trago também algumas aulas que eu já dei nas faculdades onde eu dei aula, onde eu dou aula, leciono. E pronto, é um curso bem, não é básico, mas também não vou aprofundar em muitas coisas que não dá tempo, mas sempre que houver necessidade de aprofundamento eu vou propor uma nova aula. Vamos a isso, vamos começar pela introdução. Aqui eu vou falar um pouco sobre a história, né? Vamos analisar criticamente o que se passou, a questão epidemiológica também atual e as medidas de prevenção para como é que o aluno, ou médico, ou profissional vai propor medidas de prevenção no seu dia a dia à pessoa que chega com VIH. Então, vamos começar que a infecção pelo VIH, né, atualmente, ela não significa uma sentença de morte, muito pelo contrário. Né, as pessoas que têm VIH, elas são muito bem vistas, né, de maneira geral, aquelas que são acompanhadas, então elas têm geralmente acompanhamento semestral e fazem análises, então, e tem principalmente as que fazem uso da terapia antirretroviral. O prognóstico mudou muito, né? Se nós formos voltar um bocadinho, algum tempo, né, uns 30 anos, 40 anos, no início da pandemia, a gente vai encontrar situações muito trágicas, né? A infecção pelo VIH significava uma sentença, praticamente uma sentença de morte. Né? Então tivemos até no passado, né, propagandas, né? Essa aqui é uma propaganda clássica que mostra que uma família, né, tentando simular, fazer uma analogia à Sagrada Família, uma pessoa que tinha um SIDA, AIDS avançado, e a família sofria aqui porque realmente o destino era a morte geralmente por uma doença oportunista, e pronto, era muito grave, era sentar e assistir a pessoa morrer. Mas isso mudou muito com a terapia antirretroviral, com a terapia antirretroviral, principalmente a terapia depois do surgimento da terapia antirretroviral potente, né, que a primeira eu vou mostrar mais para frente uma linha do tempo, mas os inibidores de protease mudaram completamente a história natural do VIH, e hoje nós temos né, uma terapia inicial, os inibidores da integrase, que também têm uma barreira genética muito elevada, e com isso raramente a gente tem problemas em relação à criação de resistência. Então, nós temos, esse vírus foi descoberto em 1983 e nós temos dois tipos, o VIH1 e o VIH2. São dois tipos diferentes, eles surgiram em locais diferentes e têm características em termos de evolução clínica diferentes. Então, o VIH1 ele é um vírus que tem mais, vamos dizer assim, mais agressivo, e pronto, tem a sua história natural. O VIH2 ele tem uma evolução mais arrastada, né, e causa menos problemas em relação à depressão imunológica. A transmissão é muito mais difícil do VIH2, né, mas basicamente nós vamos falar do VIH1, que é o mais comum. Tá? Tem umas particularidades em relação à terapia antirretroviral e também né, a questão laboratorial da amplificação viral, na carga viral, mas não vamos abordar isso com muita profundidade. Então, aqui, conforme já havia falado, já comecei a falar, né, esse vírus ele provavelmente surgiu, né, ele surgiu de contato dos seres humanos com macacos, né, provavelmente durante a caça, né, as pessoas alimentavam-se, né, dos órgãos dos macacos, e ali tinha um contato com sangue, e provavelmente um vírus de imunodeficiência ligado para um vírus de imunodeficiência símia, né, que há muitos vírus que causam essa síndrome em macacos, pode ter ultrapassado a barreira genética e infectado os homens. Né? E daí esse vírus começou a se disseminar, e é o que nós temos hoje, né? Adaptou-se ao ser humano, e temos hoje uma transmissão praticamente exclusivamente entre os homens. É um vírus que é muito adaptado, evoluiu para ser transmitido entre os homens. É um vírus de seres humanos atualmente. Né? No início foi uma zoonose, que depois
foi se transformando agora praticamente é um vírus de seres humanos. Então temos aqui a descoberta da AIDS, né, primeiro relato do HIV em 1983, né, mesmo mais antes, né, já havia casos, né, em 1981, até antes mesmo, quando foram analisar os bancos de soro, descobriram que já havia pessoas com sorologia positiva para o VIH e também com síndromes que morreram de síndromes que na altura eram desconhecidas, né, mas mesmo o surgimento como uma doença em si, e que importância de saúde pública em 1983. Né? E durante essa evolução, né, de 40 anos, mais de 40 anos, o avanço foi espetacular. Né? Passamos de uma fase de conhecimento completo, né, até nós temos atualmente, né, com testes diagnósticos, terapias antirretrovirais que são direcionadas, foram criadas especificamente para o vírus, né, e até hoje com medidas, né, de prevenção por meio de PrEP, né, de terapia antirretroviral, e hoje, mais recentemente, nós temos os agentes de longa duração, são os injetáveis, e que permitem, né, a administração da terapia antirretroviral de 2 em 2 meses. Quer dizer, esse é o que nós temos licenciados aqui na Europa, e temos o cabotegravir e a rilpivirina, que é uma terapia injetável que permite a administração da medicação de 2 em 2 meses. É um grande avanço, é significativo, é realmente importante. Pronto. Isso aqui é uma reportagem sobre sobre a descoberta do VIH, o problema que estava a causar as pessoas que estavam a adoecer e que estavam a morrer. Eu não vou passar porque se calhar isso deve ter direitos autorais, então não convém, mas isso tem na net, uma reportagem da NBC. O interessante dessa reportagem é que é um filme também que eu recomendo, quem quiser aprofundar-se mais na história do VIH, e a banda continuou a tocar. É um filme interessante que mostra toda essa história, mostra mesmo até os personagens estão nessa reportagem. Então é aconselhável, se quem quiser se interessar, um vídeo também, um filme que está disponível no YouTube. Quem tiver interesse é só procurar e a banda continua a tocar. Pronto. Em relação à epidemiologia, vamos falar um pouco de números, né, a importância, o impacto. Nós temos estimado 38 milhões de pessoas que vivem com VIH no mundo, isso é uma estimativa, né? O interessante da pandemia, né, que os números, né, vêm diminuindo, né, então houve uma queda de 32%, né, em relação a 2010, em 2021 houve uma queda de 32% no número de casos. Isso é importante, nós estamos a observar uma diminuição do número de casos. Outro landmark, né, um marco importante da terapia antirretroviral foi praticamente, né, onde há disponibilidade da TARV para gestante, praticamente não se tem mais transmissão vertical. Isso é extremamente importante. Nós temos a transmissão vertical é uma coisa dramática, né, porque a criança já nasce com uma infecção e que tem que tomar uma medicação para o resto da vida. Então é uma situação muito, muito complicada, até do ponto de vista da adesão e também da questão da resistência. Então é muito dramático. Então isso com a terapia antirretroviral realmente tem se extinguido. Então a pandemia está, além de também ter diminuído o número de mortes, que é muito importante, né? Tem uma redução dramática, conforme eu falei anteriormente, que a pessoa que apanhava o VIH na década de 80 era uma sentença de morte. Hoje praticamente só morre quem não toma medicação ou descobre muito tardiamente a infecção pelo VIH, no estágio de SIDA ou com uma doença oportunista. Então essas são as duas, a população que hoje sofre mais, né? As que não tem acesso, as que não tomam medicação por opção própria, e as que descobrem muito tardiamente. É claro que isso, a gente está falando de uma maneira geral, né, nos países desenvolvidos, mas nos países pobres é onde há o maior impacto. Então o HIV hoje, o grande problema do VIH hoje em termos epidemiológicos é na África, no continente africano. 66% dos casos estão localizados lá, e depois da América Latina 14%.
né, e Ásia e Pacífico também em torno de 15%. Nos países desenvolvidos, nós temos em torno de 5% da população infectada. É claro que em contextos de maior pobreza, onde não há tanta informação e também não há disponibilização de terapia antirretroviral, a gente vai falar mais para frente em relação à prevenção das metas 95-95 da OMS. A terapia antirretroviral é um grande instrumento, porque hoje sabe-se que a pessoa que tem um VIH e que está indetetável, ela não transmite para outra pessoa. Então a terapia antirretroviral não é só uma terapia voltada para o indivíduo, ela tem um componente também de saúde pública. Então, nos países onde o acesso é dificultado da terapia antirretroviral, a gente vai ter também uma maior possibilidade de transmissão, maior possibilidade que pessoas adquiram a infecção VIH. E aí a epidemiologia varia também de país para país, a gente vai falar basicamente, rapidamente sobre isso, mas conforme já falei, a gente tem a terapia, a política, né, a estratégia 95% da OMS, que significa o seguinte, que até 2030, 95% das pessoas que têm VIH tem que saber seu status sorológico, quer dizer, tem que saber que tem VIH. 95% das pessoas com VIH tem que estar em tratamento com a terapia antirretroviral. E 95% das pessoas que estão em terapia antirretroviral têm que estar suprimidas. Esta cadeia, né, de diagnóstico, teste e tratamento é extremamente importante para a gente conseguir diminuir fazer com que a transmissão da infecção reduza-se a patamares. A ideia é que se reduza-se tanto que a gente consiga até controlar, depois eliminar e, quem sabe, erradicar. Né? Essa é a ideia, mas assim, sem uma vacina ou sem um componente de tratamento que elimine os reservatórios é muito difícil. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente, nas próximas aulas, mas é extremamente complicado só com a terapia antirretroviral a gente conseguir chegar à eliminação do vírus, né? ou até mesmo, talvez, o controle, mas a eliminação é um pouco complicado. Até porque se a gente for analisar os números mais atuais dessa cadeia, a gente ainda tem uma lacuna de 2,3 milhões para atingir o primeiro 90%, né? E mais 1,9 milhões para atingir os primeiros 95% das pessoas que sabem seu status de VIH. Então, aí mais de 3 milhões de pessoas, né, que na realidade temos aí 4 milhões de pessoas, em torno de 4 milhões de pessoas que não sabem do seu diagnóstico. Né? Então isso é extremamente importante, porque essas pessoas que não sabem o diagnóstico geralmente são as pessoas que têm a carga viral mais elevada e são as pessoas que transmitem a infecção. Então, essa, na minha opinião, esta estratégia mais importante é fazer com que as pessoas sejam testadas. Depois a disponibilização da terapia antirretroviral, que ainda temos 6 milhões de pessoas, 6 milhões e meio de pessoas ainda na palavra não são 6 milhões, são 6 milhões que ainda não para atingir os 95%. É muita gente sem terapia antirretroviral, mas atualmente com os esquemas de biterapia e com acordos que a indústria farmacêutica vem fazendo com os governos e com a OMS, né, está a haver maior distribuição de medicação para os países pobres, quer dizer, barateou muito, então há uma facilitação, mas mesmo assim em situações, por exemplo, em zonas rurais ou em países em que há dificuldade de transporte, às vezes é difícil a pessoa que mora a 6 horas no centro de tratamento ir lá levantar a medicação, levar, ou até mais, há regiões com uma dificuldade imensa de transporte. Né? Então isso aí é um problema sério. Mesmo países pequeninos, como Portugal, né, um país europeu, às vezes há regiões em Portugal em que há distâncias muito grandes do centro que faz o tratamento e das pessoas, né? Regiões, por exemplo, a região do Alentejo, são regiões difíceis, às vezes temos dificuldade de manter a adesão desses pacientes. Então, essas são coisas que têm que ser trabalhadas e a OMS tem essa política. Esperemos que a gente consiga alcançar esses valores até a data prevista. Né, aqui em relação às mulheres que vivem com VIH, né, em relação também tendo em vista a política 95-95, né, temos aqui que já alcançamos 91% das mulheres. É importante, principalmente nos países mais pobres,
Isso é um grupo muito, muito vulnerável nesses países. São mulheres jovens que têm infecção pelo VIH. Essas mulheres são extremamente vulneráveis. Então tem um contingente de mulheres enorme que adquire infecção em tenra idade, né, durante as primeiras relações sexuais, e isso tem um impacto grande na transmissão vertical, né? Então, esse grupo especificamente é extremamente importante em termos de vigilância e de abordagem dessa política 95-95-95, né? Então, não alcançamos ainda o ideal, né, que seria pelo menos que está acima de 90%. Não está. E em relação aos homens, ele tem um perfil um pouco melhor, né, não é muito melhor, mas é um pouco melhor que as mulheres. Pronto, em Portugal. Portugal, nós aqui temos. Vou resumir esse quadro, depois quem quiser pode apertar carregar o pause e dar uma avaliada melhor, mas ainda temos aqui em Portugal uma taxa de incidência de casos maior do que a média da Europa Ocidental, né? E temos um outro problema também, que é 55% com transmissão heterossexual. Isso assim, geralmente, nos países mais envolvidos, os grupos que têm mais exposição é que adquirem mais a infecção pelo VIH. Né? Aqui em Portugal está havendo um fenômeno que eu tenho observado também na minha prática clínica, pessoas que adquirem infecção por via heterossexual. Né? Então, isso demonstra uma tendência a uma epidemia, vamos dizer assim, disseminada, né? Então, quando a gente tem concentrada, a gente tem uma facilidade maior em agir, porque a gente sabe os grupos que a gente tem que abordar mais. Quando a situação está disseminada, já é mais difícil. Então, está havendo uma falha realmente, né? Temos que pensar nisso. São dados da própria da DGS, que 55,7% adquirindo por contato heterossexual. Outra situação também que a gente tem, que é problemática, é que nos casos novos, 40 e quase 50%, né, tem diagnóstico tardio, né, e 30% com doença avançada, com AIDS. Né? A gente sabe que os later presente, aquele critério de later presente, a pessoa tem um diagnóstico de novo, com CD4 menores que 350. Então isso já é um later presenter, a pessoa que se apresenta tardiamente. E 30% com CD4 menores que 200. Quer dizer, 50% tem um later presenter. Isso é um reflexo muito grande, na minha opinião, do diagnóstico em pessoas que adquiriram por via heterossexual. Geralmente esse grupo é o que menos se testa, é o que menos acha que está exposto. Né? Então, talvez esteja a faltar uma campanha maior nesse sentido, né, para abarcar essas pessoas que têm os heterossexuais. Certo? Em Portugal também tem uma característica interessante, um pouco diferente, que nós temos aqui uma taxa, uma proporção de 3,3% de VIH2. O VIH2 a gente sabe que ele tem a origem dele ali em África subsaariana, mas na parte ocidental, ali na região da Guiné. Como Portugal tem relações com os PALOPs, né, e a gente acaba aqui por ter uma proporção maior de VIH2. No Brasil também tem que ter essa atenção por essa relação. E 1,1% de co-infecção. Atenção que o VIH2 ele não é completamente igual ao VIH1. Tá bem? Então a terapia antirretroviral tem que ser diferente. Tem que ter cuidado com relação a isso. Pronto, e no Brasil nós temos aqui 40 mil casos em 2020, uma redução de 22%, né? Mas ainda tem 1,1 milhão de pessoas vivendo com VIH, é um número elevado. Né? Mas o grupo mais acometido ainda são os homens que têm sexo com homens e usuários de drogas injetáveis. Né? Uma boa notícia é que a redução de óbitos pelo HIV, pela morte pelo HIV, isso é uma boa notícia, quer dizer que primeiro a terapia antirretroviral está sendo utilizada no grupo que tem VIH e está evitar com que as pessoas tenham doenças oportunistas, e isso reduz a morte, vamos dizer assim, a letalidade da doença do VIH. No Brasil, a meta 95%, como é que está? 86% conhece seu diagnóstico, 89% tem acesso à terapia
e 93 tem supressão virológica. Então quem toma terapia, esse número aqui está até razoável, mas aqui ainda está um bocadinho longe. Né? Então esse aqui talvez, pronto, isso aqui não é uma crítica, é realmente um desafio. Né? Todas as pessoas saibam o seu estado sorológico. Para isso tem que se estabelecer políticas muito agressivas de testagem. Uma das coisas que a gente tenta pensado em implementar, e alguns hospitais já estão a fazer cá em Portugal, assim, toda análise que for feita num setor de urgência, no hospital público, ela imediatamente também é realizada um teste rápido. Então isso é interessante porque a gente acaba descobrir pessoas que têm VIH e que nem sabiam que tinham VIH. Uma vez que a gente descobre a pessoa, essa pessoa tem que ser encaminhada para um serviço que faça o acompanhamento, a vigilância, o acompanhamento de pessoas com VIH, e aí a terapia antirretroviral. A partir daqui, né, por exemplo, em Portugal, no Brasil também, que tem a disponibilidade da terapia antirretroviral, as pessoas aqui, muita resistência das pessoas em às vezes aceitar o diagnóstico. Quer dizer, entre outros fatores. Não vou adentrar nesse campo aqui de discussão das questões sociais, econômicas, etc. Não é o escopo dessa aula, mas isso aqui é mais para os formuladores de política, para saberem onde que eles têm que agir para esses números aqui estarem melhor. Transmissão, pronto. Transmissão do VIH se dá na prática, principalmente durante a prática sexual. Essa é a transmissão mais frequente. Né? Qualquer prática sexual pode transmitir, claro que os riscos são diferentes para determinadas práticas, a gente vai ver isso. Tem que ter atenção também, que hoje é um problema gravíssimo e que está, para minha opinião, descontrolado, por exemplo, é a sífilis. São as outras doenças, infecções sexualmente transmissíveis. Então a gente sabe já, isso é de anos e anos, desde a época que eu estudava, que era estudante da graduação, que quando a pessoa tem uma doença oportunista, uma infecção sexualmente transmissível, essa infecção sexualmente transmissível, ela facilita a transmissão do VIH. Também. Ela amplifica essa transmissão. Então, no momento que a gente tem um descontrole das infecções sexualmente transmissíveis, é óbvio que o HIV também vai estar nessa onda de descontrole. Pronto, para isso, nós hoje, para o VIH, nós temos a PrEP, por exemplo, né, esses profissionais do sexo, né, homens que têm sexo homem, que têm um comportamento mais promíscuo. A PrEP ajuda, né, na transmissão do VIH, mas não ajuda na transmissão das outras, não impede a transmissão das outras infecções oportunistas. Então a PrEP, isoladamente, ela é bom, provado na prevenção da transmissão, mas para as outras infecções sexualmente transmissível, ela não se presta. Então, o uso de preservativo ainda deve ser estimulado, né, sempre. Pronto, perinatal raramente acontece hoje em dia, né, mas se a pessoa tiver carga viral, né, não tiver acompanhamento, a gestante não tiver acompanhamento, ela pode ter um risco de 23% de transmissão e durante o trabalho de parto 65% e 12% da amamentação. Então é elevadíssimo. A gente está vendo aqui que é elevadíssimo. Isso é uma coisa, a transmissão perinatal é uma coisa antiga, né, na minha opinião, nos meios nos países mais desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento ainda é uma realidade, mas uma gestante que tem VIH e que não esteja a tomar terapia antirretroviral, olha, o risco é elevadíssimo. Isso também, se durante o parto não se tomarem as medidas, né, de prevenção, também isso fica nesse risco grave, nesse risco elevado de transmitir a infecção para o bebê. E por último, os fluidos corporais, né, como hemotransfusão, é mais raramente acontecer, mas ainda a gente tem notícias de transmissão por órgãos, sangue. Pérfuro cortante é mais raro, né? Mas sim, aí pérfuro cortante também, pessoa que tem um acidente de pérfuro cortante, ele tem que procurar um serviço de urgência para poder tomar a profilaxia pós-exposição, que também é uma terapia com antirretroviral. Aí já usa-se terapia tripla, dependendo da situação e das rotinas que cada serviço adote, né, as NOCs de cada serviço, mas geralmente a terapia tripla. Já a PrEP normal, vamos dizer assim, a mais utilizada é com tenofovir puro. Pronto, e aqui são os riscos, né, de adquirir infecção em relação
né, o contato e a taxa de transmissão. E aqui a gente vê que os maiores riscos estão mesmo no sangue contaminado. Se tiver contato com sangue contaminado, o risco é elevadíssimo. Depois, o uso de drogas com equipamento contaminado, depois lesão por agulha, sexo anal passivo, sexo anal ativo, e sexo oral é muito raro, muito difícil. O vaginal é mais difícil, insertivo, quer dizer, é mais fácil o homem transmitir do que ele adquirir. A mulher é mais fácil, no sexo, numa relação heterossexual, a mulher é mais fácil adquirir. E no trabalho de parto é elevadíssimo também. Isso aqui, pessoas que têm o VIH, né, a transmissão de pessoas que têm VIH, que não estejam a usar a terapia antirretroviral. Atenção, tá bem? Isso aqui em situações de não uso de terapia antirretroviral. Quando a gente usa a terapia, quando a pessoa usa a terapia antirretroviral, o risco cai praticamente a zero. Pronto. E a distribuição em relação à população, né, os grupos da população. Então, no mundo, nós temos aqui que a população em geral, 35%, 11% de trabalhadores do sexo, pessoas que injetam drogas, 9%, homens que têm sexo com homens, 23%, transgêneros e clientes das pessoas, dos trabalhadores de sexo. Na África, a gente observa já um perfil um pouco diferente, né? Quer dizer, a população em geral, 61%, homens têm sexo com homem bem menor, então tem uma epidemia mais disseminada. Tá? Em relação ao resto do mundo sem a África, né? Esse aqui é o outro gráfico, é o resto do mundo sem a África. Né? Ainda temos aqui a população geral 7%. Quer dizer, então, assim, nos outros países, o que se vê mais é homens têm sexo com homens, né? Chega a 45%. E profissionais de sexo, pessoas que injetam. Dá uma epidemia mais concentrada nesses grupos. Então, é interessante esses gráficos aqui. Cada país cada região tem uma particularidade e cada região tem que ter uma abordagem diferente. Por exemplo, em África, eu acho que seria muito importante, né, a disseminação da PrEP. Seria uma estratégia importante, o uso de preservativo e disseminação da PrEP. Aqui já a abordagem, nos outros países, já é uma abordagem mais a PrEP também, e uso de preservativos, né, também nas pessoas que injetam-se, né, que usam drogas injetáveis. Há também políticas de fornecimento de agulhas e seringas. Então, quer dizer, a política de redução de danos. Então, também a ideia aqui não é discutir a política, é mostrar como que o HIV se comporta. Por fim, em relação à transmissão perinatal, um dos grandes marcos da transmissão perinatal foi esse protocolo, o protocolo ACTG 076, que conseguiu reduzir a taxa de transmissão em pessoas, em gestantes que não usavam a terapia antirretroviral, conseguiu nessas gestantes que não controlavam a sua carga viral durante o trabalho de parto, que é o uso de AZT e depois o AZT para o bebê, reduziu em cerca de 15% a 40%. Né, para 15% a 40%, uma redução de 70%. Então, isso foi extremamente importante, é um problema de saúde pública, a transmissão perinatal, principalmente em países no continente africano. Né, mas o uso da TARV e do protocolo ACTG 076 reduziu praticamente a zero a transmissão perinatal nos países que disponibilizam essa terapia gestante. Então, hoje eu acompanho também algumas gestantes, e eu nunca vi uma transmissão vertical cá em Portugal. Eu nunca vi, é minha experiência. Mas até já tive casos de gestantes que chegaram mesmo, porque a gente tem agora uma situação de imigração muito grande, né, principalmente países africanos, mas já vi casos particulares, mas de países africanos, às vezes a gestante chega cá em Portugal nas últimas semanas e sem controle nenhum da carga viral. Então, eu já tive a gestante que eu consegui evitar a transmissão por meio da terapia antirretroviral em 2 semanas antes do parto. Uma terapia antirretroviral potente. A gente conseguiu reduzir tanta carga viral até quase indetetável ao aumento do trabalho de parto. Então, isso é extremamente importante. Hoje nós temos, além de termos terapias antirretrovirais muito potentes,
com uma barreira genética elevada, a gente tem que rapidamente a carga viral se reduz, em pouco tempo. Então isso é extremamente importante na gestação, principalmente os inibidores da integrase. Graças aos inibidores da integrase nós temos esses números, né? Mas pronto, isso melhorou muito com as terapias mais novas. Pronto, em relação, para finalizarmos, né, é extremamente importante as políticas nesse contexto da transmissão. As políticas públicas são extremamente importantes. A estratégia 95-95 ela tem o objetivo de reduzir a transmissão do VIH, diminuir completamente a transmissão até um valor que possa ser controlável, né, que possa haver uma interferência, que a gente consiga pelo menos chegar ao nível mínimo, máximo de transmissão que é considerado pela saúde pública. Né? E ter atenção que, a depender do contexto, muda, né, as pessoas que adquirem infecção, que estão mais expostas à infecção. Por exemplo, em países africanos nós temos uma infecção disseminada, quer dizer, pessoas heterossexuais apanham muita infecção, e em contextos onde nós temos mais disponibilidade, mais informação, uso de PrEP, a tendência é que os grupos que estejam mais expostos à infecção pelo VIH é que adquiram essa infecção. Então, inquestionavelmente, a terapia antirretroviral potente trouxe uma mudança completa, total, do prognóstico dessas pessoas. A gente vai conversar isso em aulas subsequentes, né? E isso é extremamente importante, o cuidado. Por isso que é extremamente importante o cuidado, que não só do ponto de vista individual, mas também da saúde pública. Uma pessoa não detetável, ela não transmite a infecção. E isso é extremamente importante para controlar a disseminação do VIH. Então é importante o uso do preservativo, acesso à PrEP e não partilhar o material cortante ou perfurante. Tá? Então isso são 3 estratégias de prevenção que são simples, baratas e que contribuem para a diminuição da transmissão do VIH. E muito obrigado pela atenção. Tem aí meu e-mail, quem quiser mandar mensagem ou comentar no vídeo, eu estarei à disposição. Muito obrigado e até a próxima.